paz do Senhor, meus queridos. Estamos iniciando mais uma live da porção da Palavra de Deus. 20º dia de 365 dias com Deus e Sua Palavra. E estamos aqui para adorar, glorificar, exaltar este Deus maravilhoso. Como é bom poder se alimentar todo dia. Todo dia nós tomamos café, todo dia nós almoçamos, todo dia nós jantamos. E damos graças a Deus por isso. Mas é quando que nós alimentamos a nossa alma. E hoje nós precisamos mudar este quadro. Precisamos sacrificar um pouquinho a nossa carne e alimentar mais o espírito. Nós precisamos deste alimento para esses dias. Estamos vivendo tempos difíceis e aquele que não estiver fortalecido pela palavra de Deus não vai subsistir. Então essa minha proporção é mostrando que em 20 minutos, apenas 20 minutos por dia, você pode ler a Bíblia toda em um ano. Se você não tiver tempo nem dar esses 20 minutos, quando estiver no seu carro ou indo trabalhar dentro do ônibus, bota o vídeo, escuta o áudio e você terá também lido a Bíblia toda ou escutado a Bíblia toda em um ano. Todos esses vídeos que eu tenho aqui no Facebook estão no YouTube. No YouTube eles estão completos todos os dias. E o de ontem, de hoje, vou estar colocando hoje aqui no YouTube. No Facebook eu tenho alguns dias que eu comecei no YouTube, depois tive um probleminha técnico de formatei meu celular e não estava abrindo o YouTube direto no celular, o YouTube para gravar as lives. Mas hoje já estou podendo. Há 2 dias atrás eu gravei direto, 18º dia. Ontem gravei pelo Face, estou gravando hoje pelo Face. Mas vão todos lá pro YouTube. Lá você tem todos os dias. E eu vou estar todo dia agora colocando também o link no Facebook para entrar na minha página do YouTube. Não é questão de divulgação de página. É o melhor lugar para colocar vídeos, né? No YouTube nós temos aí um local, um site próprio para vídeos. Então por isso que nós vamos estar colocando lá. Minha intenção não é engajamento assim que você assiste os vídeos. Amém? Vamos estar então entrando na proporção de hoje, 20º dia. Hoje, dia 20 de janeiro de 2023. Vamos estar iniciando com Gênesis 41, 16 e vamos até o Gênesis 42, 17. Vamos deixar a oração para o final. Respondeu José a Faraó, dizendo: isto não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio, e eis que subiram do rio 7 vacas gordas de carne formosas, avistas, e pastavam no prado. E eis que as outras 7 vacas subiam após estas, muito feias, à vista, magras de carne, e não tenho visto outras tais quanto a fealdade de toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entrava em suas entranhas, mas não se enchia como se houvesse entrado em suas entranhas, porque em seu aspecto era feio como no princípio. Então o acordei. Depois vi no meu sonho, eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas, queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos meus magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer? Notificou a Faraó: as 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só.
As 7 vacas magras e feias à vistas que subiam depois delas são 7 anos. E como são espigas miúdas queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, de quanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente, sábio, e ponha sobre a terra do Egito. E faça isto a Faraó, ponha governadores sobre a terra, tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajuntem-se toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento das cidades, e o guardem. E assim será o mantimento para o provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esta palavra foi boa aos olhos do Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharemos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, por boca, e se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e pôs a mão de José, e fez vestir as vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro em seu pescoço. E fez subir segundo o carro que tinha, e clamava diante dele, e ajoelhar, e assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o Faraó o nome de José de Zafenate-Paneia. E deu-lhe por mulher a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face do Faraó, rei do Egito. E saiu José da face do Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu 7 anos de fartura a mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento de 7 anos, e houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, e pondo nas cidades mantimento do campo, que estava ao redor de cada cidade. E assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse a fome. E lhe deu a Senate, filha Potífera, o sacerdote de On, e chamou José o nome do primogênito de Manassés, porque diz: de Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou de Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, chamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. E havendo, pois, fome sobre toda a terra abriu José, e tudo que havia de mantimento vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito.
E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. E vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a Jacó aos seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito, descei até lá, comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar trigo no Egito. E Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: Para que não suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era governador daquela terra, e ele vendia todo ao povo da terra. Os irmãos de José vieram, inclinaram-se diante dele com a face na terra. E José, vendo seus irmãos, reconheceu, porém mostrou-se estranhos para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes: De onde vindes? E disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se do sonho que havia sonhado deles e disse: Vós sois espias e vieste para ver a nudez da terra. E eles disseram: Não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão, e os teus servos não são espias. E eles disseram: Não antes vieste para vir a nudez da terra. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que mais novo está com o nosso pai hoje, mas hoje um já não existe. Então disse José: Isto é que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisso sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai-me diante de vós e traga o vosso irmão. Mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias, e pô-los juntos à guarda de 3 dias. Propôs-lhes uma parábola, Mateus 13, do 24 ao 46. Vamos estar indo para o Novo Testamento. Parábola do trigo e do joio. Propôs uma outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia uma boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e se retirou. E quando a erva cresceu, frutificou, e apareceu também o joio. E os servos do pai e da família, indo ter com ele, disseram ao Senhor: Não semeaste tu em teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: O inimigo que que faz isso. Os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas ao trigo ajuntai no meu celeiro. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que homem, pegando dele a semente no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo a maior das plantas, fazam-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhe disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhe falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: Abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Chegaram em pé deles os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse:
O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão o seu reino e tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Lançá-los fora na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol do reino do seu Pai, que tem ouvidos para ouvir o ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo de um homem que achou e o escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem que negociar ou que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Salmos agora, Salmo 18, do 1 ao 15. E eu te amarei de coração ao Senhor, fortaleza minha. O Senhor é meu rochedo, meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo e força na minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, torrentes de piedade me assombraram, cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Da angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouvi a minha voz, e aos meus ouvidos chegou ao meu clamor perante a tua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do teu nariz subiu fumaça, da sua boca saiu fogo, que consumia os carvões e se acenderam dele. Abaixou-se o céu e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. Montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto, o povilhão de seca da escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da presença das nuvens, espalharam a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas, e espalhou, e multiplicou raios, e os perturbou. Então foram vistas profundezas de águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Finalizando com Provérbios 4, do 1 ao 6. Ouvi, filhos, a correção do pai, e estai atentos para o conheceres a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixes a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único, em estima diante da minha mãe. E ele ensinava-me e dizia: retenha as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, mas não esqueças e nem te aparte das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te conservará. Amém? Então terminamos hoje essa porção. Que Deus assim nos abençoe ricamente. Vamos orar neste momento. Pai querido, nós te rendemos graças, Senhor. Abençoe todos os que estão aqui ouvindo, ou ouvirão, ou assistirão esse vídeo, Pai, nas redes sociais. Ó Deus Todo-Poderoso, venha abençoar-nos grandemente, ricamente, Pai. Abençoe as nossas famílias, abençoe nosso dia de hoje. Abençoe, Pai querido, essa nação chamada Brasil. Tenha de misericórdia de nós, ó Pai. Que o seu nome seja glorificado, exaltado, Pai. Toda exaltação, toda glorificação seja para ti, ó Pai. Ó Deus, te louvamos e te glorificamos e cremos na vitória em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado a todos em nome de Jesus.